Hoje daremos continuidade à resolução de algumas questões de semiologia para a parte de neurologia. A começar pela semiologia do nervo óptico, né? A avaliação do campo visual é realizada por método de confrontação com o paciente orientado. Gente, eu sei que muitas vezes a gente associa confrontação a algo agressivo, né? E a gente acaba associando a semiotécnica de pacientes comatosos, desorientados de forma geral. Mas na verdade o nome confrontação é o nome correto para a semiotécnica do campo visual, né? Para pacientes desorientados, comatosos, demenciados, a gente usa o piscamento por ameaça, onde a gente vai avaliar o campo temporal e o campo nasal por praticamente a gente fingir que vai não agredir, né? Mas que a gente vai se aproximar de maneira rápida, a maneira a assustar o paciente e o piscamento dele que vai causar uma identificação de que a gente ele enxergou nossa mão, né? E dessa forma a gente vai conseguir avaliar tanto o campo nasal quanto o campo temporal dessa forma. Por isso que o nome é piscamento à ameaça. Na fundoscopia, a papila atrófica é bem delimitada e é um achado anormal. A papila atrófica, ela é resultado de uma hipertensão crônica, um papiledema é, durante bastante tempo que causou uma perda praticamente irreversível da visão, muitas vezes irreversível da visão, né? Então ela não é um achado normal, deixando a letra C como a letra correta, né? Seria a variação do campo visual realizada pelo piscamento ameaça com o paciente orientado. A gente sabe que não, né? O piscamento ameaça é realizado para pacientes desorientados. Na questão 2 trazemos a respeito da paralisia facial central. É importante a diferenciação da lesão facial periférica e central, pois temos alguns sinais onde só vamos ter na paralisia facial de Bell, né, que é outro nome para a paralisia facial periférica. Na lesão periférica, vamos ter um acometimento depois da decursação de fibras motoras. Então, a lesão ela vai acometer a hemiface ipsilateral. Aqui vamos ter o acometimento dos olhos e da testa do paciente. Ou seja, vamos ter sinal de Bell, vamos ter sinal de cílios, vamos ter lagoftalmo, tudo isso. Já na lesão central, como a lesão acomete antes da decociação das fibras, o que acontece é que uma parte do outro núcleo ele vai conseguir fazer a inervação do um terço superior da face, né? Então, a lesão central ela vai acometer os dois terços inferiores contralateral. Lembra, central contralateral. Dois terços inferiores contralateral não vai ter sinal de Bell, lagoftalmo, sinal de Cílios, nem nada disso, pois o outro lado já está fazendo essa inervação. Então, aqui temos a resposta é que na lesão facial central, os dois terços inferiores da hemiface que vai ficar comprometido contralateral à lesão. Aqui na questão 2 a gente traz um pequeno bônus, né? Para diferenciar a paralisia central da periférica, pode-se solicitar que o paciente abra os olhos, sorria, abra a boca, enrugue a testa ou feche a boca. Então, gente, abrir os olhos não vai fazer parte da semiotécnica do nervo facial. A gente pede ao paciente que feche os olhos com força, né? Que é onde a gente vai flagrar, por exemplo, o sinal de Cílios, o lagoftalmo, ou até o sinal de Bell, né? Enrugar a testa, a gente já viu na questão anterior, e a única lesão que vai pegar o terço superior da face vai ser a lesão periférica, né? A lesão central ela acaba poupando essa região. Então, a letra D, né? Enrugar a testa se faz uma boa diferenciação entre uma paralisia central e periférica do nervo facial. Na avaliação do resultado do campo visual do segundo nervo, que é o óptico, né, temos como correto a maurose à direita significa lesão no quiasma óptico à direita. Não, né, gente? Lesão no a maurose à direita significa lesão ali no globo ocular ou no nervo óptico antes do quiasma óptico, né? É importante ressaltar que a maurose, na verdade, é o nome de cegueira, né? É outro nome para cegueira, só que a maurose é quando a cegueira é neurológica e cegueira normalmente a gente relaciona
a perda de visão por motivos oftalmológicos, né? É, letra B. Hemenopsia homônima à esquerda significa lesão no trato óptico à esquerda. Então, evitem confundir isso. A lesão no trato óptico, ela não é ipsilateral. As lesões no trato óptico, elas são contralaterais, né? Então, não, aqui o errado dessa questão, dessa alternativa, seria que a hemenopsia homônima à esquerda, ela vai causar uma lesão no trato óptico à direita, né? Ao contrário, né? A lesão no trato óptico à direita, ela causaria uma hemenopsia homônima à esquerda. Elas não são ipsilaterais, elas são contralaterais. E letra C, menopsia heterônima bitemporal significa lesão no quiasma óptico. Correto, né? A gente sabe que as lesões do quiasma óptico, que normalmente são essas lesões hipofisárias, né, que acabam, a célula túrcica acaba cometendo quiasma, por exemplo, por conta de um prolactinoma, algo do tipo, elas vão causar essa alteração que é chamada visão em túnel, né, visão tunelizada, que é o que a gente chama de hemianopsia heterônima bitemporal. O reflexo corneano é um reflexo mediado pelos nervos cranianos. Então, é importante ressaltar o que é o reflexo corneano, né? Que é quando a gente pega o algodãozinho, coloca na córnea do paciente, pedindo para o paciente olhar para o lado e ele pisca, né? Quando a gente faz ou faz algum tipo de reflexo que demonstra que ele sentiu o algodãozinho ali na esclera dele, né? Então, o que acontece aqui é que a aferência e a percepção do estímulo ela é sentida pelo ramo oftálmico, né, do nervo trigêmeo, que é o 5.1. E a eferência, que é a demonstração do reflexo, né, ela é tida pelo facial, né, que é o sétimo nervo. Então, a resposta dessa questão é a letra C. O reflexo consensual das pupilas testa. Primeiro é importante falarmos a respeito de como é feita a semiotécnica do reflexo consensual, né? Que é a gente jogar uma luz em um olho do paciente e averiguar como o outro olho do paciente responde. Logo, se a gente joga uma luz no olho esquerdo do paciente, a gente espera que o olho direito do paciente tenha a mesma resposta, né? Que seria uma midríase. Logo, a referência desse estímulo ela é tida pelo nervo óptico e a referência é tida pelo nervo oculomotor. O que acontece aqui é que o nervo óptico do lado estimulado vai receber a informação, né? E o nervo oculomotor do lado contralateral vai fazer o estímulo no olho contralateral ao estímulo que a gente jogou nesse olho, né? Então, mais uma vez, o olho que a gente jogou o estímulo vai receber, ele vai interpretar, e o outro olho vai fazer a mesma midríase do que esse olho, entendeu? Logo, esse é o reflexo consensual. Resposta à letra A. Acosmia refere-se a olfato exagerado, perda de olfato, interpretação errônea do olfato ou sensação de maus odores. É importante falar que a cacosmia, na verdade, ela é um tipo de parosmia, né? A parosmia é a perversão do olfato. Seria você colocar o paciente para sentir o cheiro, por exemplo, de café e ele sentir cheiro de flor, por exemplo. Já na cacosmia, você sente, por exemplo, você coloca o paciente para sentir o cheiro de um café e ele relata que é um cheiro extremamente desagradável, como cheiro de fezes ou alguma coisa assim apodrecida. A cacosmia, na verdade, ela é uma alucinação olfativa, né? Com foco em sentir cheiros ruins, né? Sensação de maus odores. Tem algumas literaturas que colocam apenas ela como uma alucinação olfativa, né? Paciente de 68 anos apresenta um quadro de hipertonia plástica com sinal de roda denteada, tremor e hipocinesia. A ausência de sinal de Babinski e reflexos tendinosos estão normais. É importante a gente falar a respeito das causas de hipertonia, né? Então, elástica e plástica. É, a elástica é a síndrome piramidal na fase de liberação. O que é a fase de liberação? É a fase pós a fase de choque. Por exemplo, quando um paciente ele tem
um AVC que afeta a via piramidal, que é a via do primeiro neurônio, né? Ele vai ter uma fase que a gente chama de síndrome piramidal, da fase de choque, que é a fase deficitária, onde os reflexos, o tônus do paciente vão estar todos comprometidos, né? Para menos. Já depois de algum tempo, o paciente ele entra nessa parte da síndrome, que é a síndrome de piramidal na fase de liberação, que é onde a gente encontra a hipertonia, a hiperreflexia, como a gente já está acostumado, né? Logo, o paciente desse caso, ele não tem Babinski, que é um sinal de síndrome piramidal. O que ele tem é um tremor, que deve ser um tremor em repouso, né, típico do parkinsonismo, hipocinesia, que é a marcha de pequenos passos também, passos miúdos, que é típico também de Parkinson, que é a síndrome extrapiramidal hipertônica e hipocinética. Eu acho que é importante ressaltar uma dica que, por exemplo, tem dois tipos de síndrome extrapiramidal, né? Tem a hipertônica e hipocinética, que é representada pelo Parkinson, que é a principal, né? E temos a hipotônica e hipercinética, que é tida como coreias, né? De forma geral. Então, tipo assim, se ela é hipertônica e hipocinética, você já sabe que é Parkinson. Parkinson, a gente, quando lembra de Parkinson, a gente lembra logo daquele paciente que tem a festinação, né, que são aqueles pequenos passos, que eles têm hipertonia do tipo plástica. Então, essa questão ela já daria para você acertar só pelos outros sinais, né, que são hipocinesia, hipertonia plástica, sinal de roda denteada, que é bastante comum em Parkinson. Aqui a gente tem hipertonia, como a gente tem uma hipertonia sem sinal de Babinski, que é um sinal de acometimento piramidal, só restaria a síndrome piramidal hipertônica e hipocinética, né? A presença de ataxia, sinal de Humberg, dismetria e disdiadoxinesia apontam uma condição patológica. Eu acho que é importante a gente falar o que é o sinal de Humberg, né? Que é esse sinal onde a gente pede para o paciente ficar na posição de soldado, primeiro com os olhos abertos durante 1 minuto para averiguar se ele tem algum tipo de desequilíbrio com os olhos abertos e após pedir para ele ficar com os olhos fechados para a gente ver se ele perde o equilíbrio com os olhos fechados, né? Existem três tipos de sinal de Humberg positivo, né? Seriam a lesão cerebelar, onde o paciente já vai ter uma tendência a cair mesmo com os olhos abertos, porque a lesão cerebelar, ela tem... O paciente vai ficar com um desequilíbrio grande, tanto com os olhos abertos quanto com os olhos fechados. Tem a ataxia sensitiva, onde o paciente, com os olhos abertos, ele vai ter um equilíbrio normal e com os olhos fechados, esse equilíbrio vai desaparecer totalmente, onde a gente considera que esse é o sinal de Humberg positivo mais verdadeiro, né? A manobra foi criada para investigar esse tipo de ataxia sensitiva. Na terceira, que é a lesão vestibular, o paciente tem uma tendência de se desequilibrar sempre para o lado do vestíbulo afetado. O lado do vestíbulo afetado, por exemplo, se for no ouvido direito do paciente e você virar o paciente, a cabeça do paciente, por exemplo, para esse lado, o paciente ficar com o ouvido como se fosse para o lado da frente do corpo, ele vai cair para o lado da frente do corpo. Se você virar a cabeça de modo que o paciente vai ficar com o lado direito do paciente para trás, ele vai cair para trás. Então, o paciente com a lesão vestibular, ele sempre vai cair para o lado do vestíbulo afetado, né? Aqui temos o que seria dismetria, né? Que é bastante comum em pacientes, por exemplo, com síndromes cerebelares. Seria a incapacidade do paciente, com os olhos fechados, né? De acertar, por exemplo, o nariz dele. Colocando, por exemplo, você pede para o paciente esticar a mão e tentar acertar o seu nariz, né? Com os olhos abertos, ele até consegue fazer isso, tendo uma decomposição do movimento, porque é como se ele fosse ajustando a posição do dedo dele até o nariz. Mas com os olhos fechados, ele vai ter esse erro, né, de cálculo, que é chamado de dismetria. Essa dismetria pode ser hipometria, se ele atingir antes do nariz dele, e hipermetria, se ele atingir depois, né? E disgeadoxinesia é a incapacidade da realização de movimentos rápidos e alternados. Se você pedir para o paciente, ó, bate, bate, vira, vira, bate, vira, bate, sei lá,
pedir para ele fazer uma repetição de movimentos alternados, ele não vai conseguir fazer isso, ele vai ter uma descoordenação. Também é bastante comum de uma síndrome cerebelar, né? Então a resposta é letra A, síndrome cerebelar. Alteração na realização de movimentos alternados, tais como abrir a mão e fechá-la, né? Bater as mãos alternadamente no dorso e na palma, é denominado. A gente acabou de falar disso, né? Que é a disdiadocinesia. A diadocinesia é a capacidade, a nossa capacidade de conseguir fazer esse ajuste, né, fino, de a gente conseguir é, ter movimentos complexos, refinados, assim, movimentos coordenados. Essa coordenação quem faz é o nosso cerebelo. Logo, diadocinesia é a resposta. Um paciente apresenta diminuição de força no membro superior direito, descrita como conseguindo movimentar o membro, mas sem vencer a força da gravidade ou resistência. Essa força deve ser descrita como. É importante vocês saberem essa tabela aqui decorada. Eu decorei ela praticamente assim, né? Eu decorei o 1, o 3 e o 5, onde o 1 seria o esboço de contração sem movimento, o 3 seria quando o paciente já consegue vencer a força da gravidade, e o 5 é a força normal, né? Tendo isso em mente, fica um pouco mais fácil, porque vencer a força da gravidade é um marco muito importante, né? Que seria o grau 3. Se o paciente não consegue vencer a força da gravidade, ele consegue apenas fazer movimentos de lateralização na cama, a gente considera grau 2. E grau 4 seria um grau onde o paciente já consegue vencer a força da gravidade, mas você sente que ele não tem uma força esperada para aquele braço, por exemplo. A gente pode fazer isso tanto com empirismo, né, de a gente analisar, nossa, um rapaz com um braço desse deveria ter um pouco mais de força do que isso. Ou a gente pode usar o membro contralateral, né? Então, por exemplo, se o braço esquerdo do paciente está com força normal, vamos dizer assim, está com uma força relevante, a gente pode usar isso como olhar para o braço direito do paciente, que é o braço afetado, e a gente analisando que os dois braços têm forças diferentes, a gente coloca ele nessa categoria 4. Essa categoria tem subdivisões, mas eu acho que não é tão relevante trazer elas assim. Então vamos lá reler a questão. Um paciente que apresenta diminuição da força no membro superior direito, descrita como conseguindo movimentar o membro, mas sem vencer a força da gravidade ou resistência. Ou seja, se ele não consegue vencer a força da gravidade, ele não está em 3, né? Ele está abaixo de 3. Logo, ele é letra C, né? Grau 2.